Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Keresnovski, do canal Matemática Elementar, e na nossa videoaula de hoje eu vou dar continuidade ao estudo do Círculo de Apolônios. Para você que ainda não viu o primeiro vídeo, vá até a playlist de Geometria Plana de Aprofundamentos e assista, tá? Ele vai ser imprescindível para que você entenda o conteúdo desse vídeo. E para você que não conhece o nosso canal, aproveita e visite as outras playlists, que você vai ver que vai te ajudar muito no seu estudo de alto rendimento, para você aprender muita geometria plana, muita álgebra, conhecer provas anteriores de concursos militares e olímpicos, e vai ser muito produtivo para você. Faça isso. Bom, vamos lá, gente. Então, na aula de hoje eu quero continuar o estudo do Círculo de Apolônios, tocando em dois detalhes. Como que eu acho uma expressão algébrica direta para achar o raio do Círculo de Apolônios? E segundo, tendo um triângulo de base fixa e os outros dois lados com uma proporção K entre eles, que é a definição que a gente lembra do Círculo de Apolônios, eu vou revisitar isso aqui, como que eu faço para achar a área máxima desse triângulo? São dois tópicos que eu quero tratar com vocês. O primeiro é a determinação do raio desse Círculo de Apolônios. Vamos lembrar aqui rapidinho, gente, o que é o Círculo de Apolônios? Ele é o lugar geométrico dos pontos do plano que tem a característica de ter o seguinte, a razão constante da distância para outros dois pontos fixos. Ó. A razão entre a B e a C tem que dar um K. É um valor constante. Essa distância A é fixa pelo fato desses dois pontos estarem fixos no plano, B e C. A gente falou na aula passada o seguinte, que esse ponto P1, né, para quem não lembra, volte lá no vídeo. Esse ponto P1 é o pé da bissetriz interna, o ponto P2 é o pé da bissetriz externa, e esse cara em preto é o nosso círculo de Apolônios. E eu quero achar uma expressão algébrica apenas em função do A e do K para o raio. O que eu vou fazer então? Vamos lembrar aqui rapidinho. Já que isso aqui é uma bissetriz interna, eu não posso dizer pelo teorema da bissetriz interna que AB está para AC, assim como, o que eu posso dizer? Que BP1 está para P1C. Assim como BP1 está para P1C. Isso somente pelo teorema da bissetriz interna. Pela bissetriz externa, eu não posso dizer que a B está para BP2, assim como a C está para CP2. Beleza? Então, eu poderia escrever aqui que isso aqui é a razão entre B, P2, que é o segmento maior, para o de fora, que é o P2C. Tranquilo? Lembrando, esses pontos P1 e P2 nada mais são que os conjugados harmônicos do segmento BC. Então, só para você sacar direitinho o que a gente fez aqui, aqui eu fiz o teorema da bissetriz interna, e aqui eu fiz o teorema, né, do primeiro com o último, tá? Para ficar claro, ó, do primeiro com o último, a gente viu aqui ó, o teorema da bissetriz externa. E tudo isso é igual a K. Assunto da outra aula, dei uma relembrada para você ter o gancho porque eu preciso hoje. Pera aí, se a razão entre BP1 e P1C é igual a K, se eu resolvo chamar isso daqui de W, isso daqui não é K vezes W? É o primeiro detalhe. Mas pera aí, isso tudo não mede A? Então, quer dizer que K vezes W mais W tem que dar A. Concorda comigo? O W ele pode entrar em evidência nessa expressão. Então, W entrando em evidência aqui vai ficar W que multiplica K mais 1 é igual a A. Tranquilo? Passa esse W daí, esse K mais 1 dividindo, melhor falando, e você vai descobrir, né, nesse caso, que o W ele nada mais é que a razão entre A e K mais 1. É A sobre K mais 1. Beleza? O segundo tópico que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar esse pedacinho daqui de Y, o P2C, e eu sei que a divisão externa, que é BP2 sobre P2C, também dá K. Então, o que é BP2 pra gente? O BP2, ele nada mais é que A mais Y. Então, eu sei que A mais Y e P2C, né, Y. Então, estou fazendo a divisão externa. Isso é igual também a quanto pra gente nessa questão? Igual a K. Passa multiplicando novamente, você vai ficar com A mais Y é igual a K vezes Y. Não vai ficar com isso? Sabendo disso, eu vou passar o Y para o outro lado. Vai ficar assim, ó. A é igual a K vezes Y menos Y. Concordam comigo? E daqui eu posso simplesmente chegar e colocar esse Y em evidência. Então, ficaria aqui com A é igual a K vezes, né? A K menos 1, perdão, vezes Y. Passo o K menos 1 dividindo, eu vou ficar com o que aí? Com Y é igual a A sobre K menos 1. Então, eu achei tanto W quanto Y em função dessas letras de A e de K. Não foi isso? Beleza, então temos uma expressão aqui ó, para o W em função de A e K e para o Y em função de A e K.
Se eu juntar essas duas coisas, gente, essas duas informações que eu obtive, W mais Y não é o diâmetro do meu círculo de Apolônios, eu desenhei só um semicírculo aqui, ele continuaria para baixo, não é isso? W mais Y não é o diâmetro, e diâmetro, né, 2 vezes o raio, talvez vocês concordam comigo, que eu poderia escrever que 2 vezes o raio do círculo de Apolônios é W mais Y. Ou seja, é A dividido por K mais 1 mais A sobre K menos 1. Então essa expressão é a expressão que vai me dar o R em função de A e de K. Eu tenho que fazer o MMC, não tem? Para poder terminar isso. Aqui vai por K menos 1 e aqui vai por K mais 1. Concorda comigo? Terminando esse MMC, como que ele vai ficar? 2R é a mesma coisa que... Aí vem aqui, AK menos A, distributiva. Mais AK mais A. Tudo sobre K mais 1, K menos 1, que é um produto notável, né? K ao quadrado menos 1. Vejam comigo se vocês reparam aí que o mais A corta o menos A. Não corta? E o que vai sobrar disso aqui? Eu vou ficar, então, com 2R é a mesma coisa que 2AK sobre K ao quadrado menos 1. Não é isso? E eu reparo novamente que esse 2 corta, para simplificar a minha vida. E, finalmente, eu chego na expressão que eu tanto queria, né? Então, olhando para isso, eu descubro aqui que o meu raio do círculo de Apolônios, ele nada mais é que o quê? O A, que é a base do triângulo que a gente tem aqui, multiplicado pelo K, que é a razão, sobre K ao quadrado menos 1. Tá aí o que eu queria, gente. Consegui descobrir uma expressão para o raio do círculo de Apolônios apenas em função do A, que é a base, que é a distância fixa dos dois pontos, e do K, que é a razão dada dos dois lados. Compreendido? Então, a metade do que eu queria tratar hoje eu tratei com vocês. Eu descobri o raio do círculo de Apolônios. Feito. Só que eu quero descobrir a área máxima desse triângulo. Eu vou pedir que vocês olhem para a figura comigo, que a gente vai tirar uma conclusão muito maneira dela. Esse ponto A, ele não poderia, na verdade, estar em qualquer lugar do círculo de Apolônios que ele atenderia a essa premissa dessa razão constante? Só que, beleza, então a base desse triângulo é fixa. O que está mudando é a posição do A. E quando eu mudo o A, eu mudo a altura relativa a essa base. Então, se eu estou aqui, a altura é essa. Se eu subo mais um pouquinho, a altura é mais. Pensa comigo, qual é o ponto mais alto desse círculo, né? Exatamente aqui no meio. Quando eu tiver, nesse caso daqui, para que todos entendam direitinho, esse ponto mais alto, ele está ligado aqui ao centro. Ele é um raio perpendicular, né? Isso aqui, a essa base. Quando isso aqui for 90, aquele vai ser o ponto mais alto. Então, quando eu ligar daqui para cá, do A até o B, se eu fizer isso, ligar do A até o B, e aqui, desse ponto até aqui, imagina que o A hipoteticamente estivesse nessa posição, uma posição A2. Estão vendo esse triângulo verdinho que surgiu? Ele seria o triângulo de maior área possível que surgiria nessa questão. Porque para uma base fixa A, eu tendo a maior altura, eu vou ter a maior área. Então, a minha altura máxima seria igual ao que para mim, nesse caso, num círculo de Apolônios, a altura máxima relativa à base é igual ao raio. E eu cheguei, assim, à segunda conclusão que eu queria. Porque se a altura máxima é igual ao raio, gente, e eu sei descobrir o raio agora, e eu tenho a base, basta executar o cálculo algébrico que eu vou descobrir a área, não é isso? Então, olha o que eu posso dizer, finalizando aqui, né? Então, para poder terminar esse estudo aqui inicial, eu posso dizer que a minha área máxima vai ser o quê? A, que é a base. A altura, né, o raio do círculo de Apolônios, vezes o raio do círculo de Apolônios, dividido por 2. Essa é a minha área máxima. Base vezes altura sobre 2, quando a altura é máxima, já que a base é fixa. Compreenderam? Então, a gente chegou às duas conclusões necessárias aqui hoje do nosso estudo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Para ver se realmente entendeu e colocar isso na prática, vou resolver com vocês uma questão que utiliza esses ensinamentos aí. Que diz o seguinte: seja um triângulo ABC, de base BC igual a 20, e lados AB e AC, cuja razão das medidas vale AB sobre AC, igual a 3 meios. Determine sua área máxima. Pô, acabei de determinar aqui, gente, de pensar com vocês, que a área máxima, ela nada mais é que o quê? A base, que é o A, vezes o raio do círculo de Apolônios, sobre 2. E o raio, eu já sei achar, tá aqui, vai ficar tudo em função do A e do K. Então, o raio, na verdade, ele é quem? Né? A vezes K sobre K ao quadrado menos 1. Então, vezes... Aqui vai ficar A vezes K sobre K ao quadrado menos 1, beleza? Tudo isso dividido por 2. Então, essa expressãozinha que está ali vai me dar a área máxima. Vou dar mais uma ajeitada nela, porque é possível. Então, essa área máxima, na verdade, ó, ficar mais bonitinha aqui para você, fica A ao quadrado,
que multiplica K embaixo 2 vezes K ao quadrado menos 1. Fica assim. Eu acho necessário que você decore isso, gente? Não, não acho mesmo. Ficar decorando a fórmula da área máxima, não. Entenda como se chega no raio. E pense que o raio é a altura máxima e aplique isso na hora. É muito mais simples. Foi o que eu fiz ali. Tá certo? Sabendo daquilo, nessa questão, quem é o A, né? 20. Então vamos substituir. Vai ficar 20 ao quadrado. Quem é o K, né? 3 meios. Vezes 3 meios. Tudo sobre 2 vezes 3 meios ao quadrado. O que é 3 meios ao quadrado? 9 quartos. Menos 1. Não ficaria assim? Então, beleza. 400 sobre 2. 200. Vezes 3, 600. Então, no meu numerador aqui dá 600. No denominador, vamos lá. Tem que fazer um MMC simples, mas tenho. Aqui era 1, vai por 4, aqui vai por 1. Então, vai ficar 9 menos 4, vai ficar 5 quartos. Então, aqui embaixo, sobre 2 vezes 5 quartos. Não é isso? Beleza. De novo, eu tenho aqui ó, os 2 e o 4 que simplificam. Aqui vira 2. E esse 2 vai lá para cima. 600 vezes 2, 1.200. Que dividido por 5 vai dar o quê? 240. Qual unidade eu estou trabalhando? Centímetros. Então, centímetros quadrados, já que se trata de uma área. Achei aí o que eu queria, gente. Que era determinar a área máxima desse triângulo, sabendo que a base é 20 e a razão entre os outros dois lados é 3 meios. Compreendido? Então, a gente, com isso, completa o nosso estudo do Círculo de Apolônios. A gente viu o necessário para você que está trabalhando em turmas militares, para colégio naval, por exemplo, para uma escola naval, para um IME, para um ITA, e também para você que está trabalhando as Olimpíadas como a OBMEP e até uma OBM. Tem até mais coisa para ser dita, mas se aprofunda muito. Nesse momento não vale a pena, beleza? Então a gente para o estudo do Círculo de Apolônios por aqui, sabendo bastante coisa dele, coisas essas que a maioria aí não está preparado, não sabe, que é um conhecimento que não é tão difundido, beleza? Espero que tenham gostado mais dessa videoaula, que se inscrevam no nosso canal e que compartilhem os nossos vídeos.